Olá, estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele, de Língua Portuguesa, e nesta aula vamos falar sobre artigo. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje? Ler e interpretar um artigo de opinião, A gente vai fazer uma leitura, a gente vai interpretar. Compreender a finalidade, qual a finalidade de um artigo, meios de circulação e estrutura do texto artigo de opinião. Então, quais são os meios de circulação que a gente pode encontrar esse texto? Diferenciar tema e tese. Então, nesta aula a gente vai ver essa diferença de tema e tese do gênero textual artigo. Uma reflexão, pessoal. Muitas pessoas usam os espaços da internet para expressar suas opiniões, Muitas pessoas. Mas qual o objetivo dessas pessoas opinarem sobre algo? Por que será? O artigo de opinião é um gênero discursivo argumentativo que, por objetivo, expressar o ponto de vista do autor que o assina, sempre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais, entre outros. Então, o gênero textual artigo, discursivo argumentativo. Ai, professora, que difícil. Não é não, argumentativo, a palavrinha já diz. Você vai utilizar argumentos, para defender, o seu ponto de vista. Então, o autor utiliza do seu ponto de vista para defender a sua tese, a sua opinião referente ao tema do seu texto. E esses temas, que temas que podem ser? Eles podem ser os temas atuais, na maioria das vezes, na esfera política, na esfera social, cultural, entre outros. Então, problemas sociais, questões da atualidade. Então, temas são fatores que não faltam para a nossa produção de um texto artigo, um artigo, discursivo argumentativo. Então, temas são imensos e variados. E vamos para a estrutura do artigo de opinião. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Fácil assim. Não necessariamente seguir um parágrafo para cada um. Eu dou a minha ideia para vocês, no desenvolvimento, vocês expressarem a ideia maior no desenvolvimento, mas aí fica a critério de cada um de vocês. Então, a introdução, a gente geralmente faz a apresentação do tema, a apresentação do tema, que tema que será o meu texto. Escolhido o tema, o que eu vou falar sobre o tema? Eu vou ser a favor daquele tema? Vou ser contra? Tá? Aí você vai colocar ali o problema e a tese. A tese é a sua opinião referente ao tema. Se você vai concordar com o tema, você vai argumentar a favor. Você vai colocar aqui no desenvolvimento tudo que você sabe referente ao tema. E a sua opinião também. O desenvolvimento é onde o autor expõe. Então, a gente vai expor, desenvolver a nossa argumentação para tentar convencer o leitor a concordar com a sua tese sobre o tema-problema. Então, aí você vai colocar tudo que você sabe referente ao tema. Aí você vai convencer mesmo, um ato de convencimento para quem está lendo o seu texto concordar, palavras coercivas ali. Aí você vai colocar realmente tudo que você sabe sobre o tema, estatísticas, dados, tá? E a conclusão, nesta parte, pode ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Então, aqui, principalmente, pessoal, futuramente, quando vocês forem fazer o Enem solicita muito ali para você colocar ali uma solução, uma ideia ali, uma solução para o problema que se vai relatar ali ao longo do seu artigo, tá? Então, essa produção de artigo a gente sempre vai encontrar em concursos, processos seletivos, Então, é um gênero que vai nos acompanhar sempre, no decorrer da nossa vida acadêmica.
É a conclusão. Nesta parte, pode-se apresentar, né, uma ideia para solucionar o problema que foi proposto, como eu comentei. Alguns autores elaboram questões que também funcionam como argumentação, pois tentam direcionar o pensamento do leitor. Então, vamos, né, a uma leitura. Violência e futebol, né, escrito por redação, né, 0 horas do dia 30 de agosto de 2017. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente a qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Atividade 1. Então vamos de atividade 1 para vocês, né, compreenderem como que significa essa estrutura aí do nosso texto. Segundo o autor, né, entre aspas, vemos a violência a campear nos estádios, fora e deles e nas redes sociais. Para ele, por que os torcedores agem desta forma? Tá? Um tempinho para vocês responderem essa questão e eu já volto para a correção. Voltamos! Vamos para a correção da nossa primeira atividade de hoje? Segundo o autor, vemos a violência a campear nos estádios,
fora deles e nas redes sociais. Para ele, por que os torcedores agem dessa forma? O que vocês colocaram lá na resposta? Então, para ele, os torcedores utilizam a derrota ou um mau resultado para agredir com palavras ou fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Então, se vocês colocaram uma resposta aqui parecida, não necessariamente com as mesmas palavras, está ok a nossa interpretação. Vamos de atividade 2, né? Foi retirado um trecho, né, dessa primeira parte que a gente leu ali do artigo. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. O autor utiliza os adjetivos notório e triste para avaliar as consequências da violência dos torcedores dentro e fora dos estádios. Por que ele usa estas palavras? Então, por que será que o autor utilizou, né? Por que ele usa, né, essas palavras ali como um exemplo ali, ó, notório e triste? Tá? Eu vou deixar um tempo para vocês responderem essa questão e eu já volto para fazermos a nossa correção. Então, vamos para a correção da atividade 2. Releia. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então, o autor utiliza dois adjetivos ali, notório e triste, para avaliar as consequências da violência dos torcedores dentro e fora dos estádios. Por que ele usa essas palavras? Então, ele utiliza essas palavras para enfatizar e conferir relevância à opinião de que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos. Então, para enfatizar, e conferir essa relevância, ali é uma colocação bem legal das palavrinhas. Também um assunto que a gente vai ver, mais para frente na nossa aula, referente ao uso, de adjetivos, de palavras sinônimas, tá? Vamos prosseguir a leitura. Muitos aparecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes até entre membros de uma mesma cor clubística. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. Então, aqui é a referência de onde foi tirada a nossa leitura do texto de hoje. E vamos de atividade 3.
Metáfora, lembram da metáfora? Então, a metáfora é uma figura de linguagem utilizada para fazer comparações por semelhança. É o uso de uma palavra com o significado de outra, manifestando de maneira não explícita uma relação de semelhança entre dois termos. Então, que metáfora é usada pelo autor para descrever a violência nas imediações dos estágios? Então, vocês vão retornar lá na nossa leitura e vocês vão procurar lá, vocês vão interpretar, né, qual metáfora é utilizada para descrever a violência nas imediações dos estádios, ok? E a gente já volta, eu vou deixar esse tempinho, né, para vocês responderem a atividade. Eu já volto para fazermos a correção. Metáfora é uma figura de linguagem utilizada para fazer comparações por semelhança. Então, é o uso de uma palavra com significado de outra, manifestando de maneira não explícita uma relação de semelhança entre os dois termos. Então, que metáfora, né, segundo a nossa leitura do texto, é usada pelo autor para descrever a violência nas imediações dos estágios? Então, a metáfora é utilizada ali, ó, né, nessa frase que eu retirei do texto, campos de batalha em guerras travadas, ok? Para descrever a violência nas imediações dos estágios. Então, se vocês colocaram, né, retiraram essa frase lá da nossa leitura, está correta. E vamos dar continuidade. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias
que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão. Como um jogador virá para um estádio onde os atletas podem ser agredidos a qualquer momento? Para onde vai nosso futebol? Quem vai pagar pelo esvaziamento? É um texto de Francisco de Assis Silva de Souza, professor de Educação Física e mestre em Educação. Vamos de atividade 4. No último parágrafo, esse que acabamos de ler, o autor usa como recurso conclusivo a realização de perguntas. Lembram que ele fez algumas perguntinhas ali no final da nossa leitura? Responda. Letra A. Alguma pergunta remete à solução do problema? Explique. E letra B. Algum dos torcedores sérios, além dos torcedores sérios, que outros agentes podem ser atingidos pela violência? Um tempinho para vocês responderem. Para vocês responderem, eu já volto para fazermos a correção. Voltamos, vamos para a correção da atividade 4. Então, reler o último parágrafo. Então, no último parágrafo do texto, o autor usa como recurso conclusivo a realização de perguntas. Responda. Letra A. Alguma pergunta remete à solução do problema? Explique. Além dos vamos na letra A. Alguma pergunta remete à solução do problema? Não. Explique por que não. O autor apenas apresenta reflexões que dão ênfase aos seus argumentos anteriores em defesa da tese. Então, ele apresenta essas reflexões que dão ênfase ao texto. B. Além dos torcedores sérios, que outros agentes podem ser atingidos pela violência? Os jogadores podem ser agredidos a qualquer momento, ok? E os elementos do texto, então alguns elementos básicos. O título, o nome que o autor dá ao seu texto, Então, qual foi o título? Violência e futebol. Qual foi o tema? Então, o tema é um recorte, de um assunto que vai servir de base para o texto, Qual que foi? A violência dos torcedores dentro e fora dos estádios. E qual foi a tese? Qual foi a opinião? A tese é a opinião resumida do autor sobre o tema que será defendido ao longo do texto. Então, a tese é de que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos. Prestaram atenção? Então, o título, o tema, e a tese do autor, que foi aqui a opinião, que ele desenvolveu ao longo do texto. E o que estudamos nesta aula?
Lemos um artigo de opinião e compreendemos a sua finalidade, seu contexto de circulação e a estrutura do texto. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve.